Voltamos com o programa Em Pauta. Eu sou Rafael Leal e você pode participar, não só pode, como deve participar com as suas sugestões e comentários sobre o nosso programa Em Pauta. Basta só enviar um e-mail em pauta@cançãonova.com e você também é convidado a acompanhar toda a movimentação da Canção Nova aqui em Belo Horizonte através do blog.cançãonova.com/bh. A gente também pode manter contato pelo Twitter, basta você acessar Rafael com PH, __ Leal. E então a gente pode conversar não só sobre a questão do advento, mas também outros assuntos, inclusive jornalísticos, né? Começamos esse nosso bloco, vou até voltar mais um pouquinho aqui para o nosso monitor, com uma pergunta. Nossa equipe foi para as ruas e perguntou para diversas pessoas. Advento está ligado à segunda vinda de Jesus, toda essa preparação, Natal, presença de Jesus, tanto se fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas será que as pessoas nas ruas acreditam nesta segunda vinda de Jesus Cristo? Vamos ver. Claro que sim, pois ele ressuscitou e com a sua ressurreição, eu como cristão, acredito na segunda vinda dele. Sim, eu acredito, porque isso é bíblico e eu acho que esse tempo já está chegando. Não, porque está na palavra que ele ia voltar. Eu acredito, na minha religião eu aprendi que Cristo vai ressuscitar, né, todos os mortos e ressuscitou. Acredito que ele vem assim. Porque é uma promessa de Deus para nós, né? Ele virá na segunda vida e nós temos que estar preparados. Por isso que está escrito, orai e vigiai. Eu creio sim, né? Só que tem muitos falsos profetas ainda, a gente é difícil saber. Mas eu acho que ele vai vir. Vai sim, vai chegar e não está próximo. Exatamente, a esperança, né, desse Jesus que está para voltar. Fiquei impressionado que todo mundo acredita numa segunda vinda, né? É verdade. Talvez até para aproveitar as ideias que foram colocadas, eu pensaria o seguinte: essa primeira vinda de Jesus, nós temos que começar antes da vinda. Ou seja, no início era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, etc, etc. Muito bem. Então, tudo que foi feito por Ele, não é? E nada do que foi feito sem Ele. Ou seja, então o Filho de Deus está lá antes da nossa história. Só que daí Ele vem marcar a nossa história, não é? Isso há cerca de 2000 anos atrás, marcou a nossa história, vivendo como nós. Uma coisa realmente assim, quase inacreditável. Deus assumindo a nossa condição humana em tudo menos o pecado. Dormiu, comeu, sonhou, enfim. Sentiu fome. Eu acho que sentiu um pouco de raiva também, ao menos lá no templo, dando umas chicotadas. Enfim, não é? Então, esse homem feito Jesus é a primeira vinda. Só que o projeto de Deus, não é, que começa antes da criação, esse projeto que atinge um ponto alto no Cristo, ele tem que ser coroado. Ou seja, nós estamos vivendo a história, cheia de dificuldades, de lutas, de guerra, de violência. Mas um dia tem que vir aquilo que se chama como que seria a coroação de todos os tempos. Não é? A coroação da obra de Deus. Então, nesse sentido, a segunda vinda, sem dúvida nenhuma, como o povo falou, é bíblico. Nós esperamos que as nossas falhas serão como que integradas dentro de um todo. Deus nunca perde nos seus planos. Há dificuldades, há tropeços, mas Ele vai vencer. E essa coroação, evidentemente, é o Cristo glorioso que conduz a história desde toda a eternidade, no tempo presente e, portanto, também no final dos tempos, que ninguém sabe quando é que vai ser. Eu acho que nós provavelmente não viveremos até lá, né? Mas, em todo caso, alguns bilhões de anos, isso pouco importa. Mas um dia Deus vai como que dar um acabamento final. Nós fazemos muito borrões, como uma criança antigamente, quando trabalhava com tinta, fazia borrão, aí uma boa professora de desenho chegava lá, e fazia um desenho bonito. Assim Deus também vai fazer um desenho bonito dos nossos borrões. Né? E se a gente não vai
E se ele não vem, a gente vai, né? Então uma coisa é certa, é importante a gente realmente fazer essa preparação para essa passagem realmente, né? Que também significa o advento, né? Essa passagem. E como diz no livro do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. A presença de Cristo em nosso meio se faz novo, como a gente viu aí nas enquetes, traz uma nova esperança. Então, o Padre Aro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, principalmente nesse contexto de novidade, eis que faço nova todas as coisas, sentido de esperança. As pessoas precisam viver uma experiência profunda nessa esperança mesmo, nessa fé, até mesmo não tendo uma experiência na igreja? Com certeza, acredito que a esperança é a mola mestra de cada dia que nos faz sonhar e ir avante diante das dificuldades, dos desafios, sejam eles na vida pessoal, familiar, da sociedade, da igreja e do mundo. Então, para nós cristãos, é claro, essa esperança ela não é algo abstrato, não é aquela esperança que eu tenho a cada dia, que é importante também, de me suceder bem no trabalho, de ter um bom resultado no exame médico que eu faço, mas é a pessoa de Jesus Cristo que para nós encarnou esta esperança. A esperança de que um dia o reino de Deus, como disse também o Frei Moser, ele vai ser pleno. Nós seremos libertados de todo limite, de toda morte, de toda escravidão, de todo pecado. E enquanto isto é esperança, se torna ao mesmo tempo missão para o cristão. Daí também o Advento tem essa importante perspectiva de missão. Hoje nós devemos ser os anunciadores desta esperança, como diz São Paulo. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança, a minha esperança. Então é tornar hoje Cristo gerado em cada um de nós pelas escolhas, pelas atitudes, pelos compromissos, pelos valores que devemos cultivar e dialogar com a cultura na qual nós estamos inseridos. E Frei Moser, qual é essa pedagogia divina para renovar todas as coisas? Qual é essa pedagogia? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: a presença dele é constante na história desde todos os tempos. Muito bem. Só que Deus foi tão inteligente que ele não quis fazer tudo sozinho. Quando nós lemos lá o livro do Gênesis, e Deus colocou, não é, o sol, a lua, as estrelas, separou as águas, etc, etc, tudo é uma linguagem figurada. Quer dizer, Deus deu aquele impulso inicial, mas depois vem o segundo passo. Confiou a nós a administração de todas as coisas. Então, a parte de Deus que está garantida. Agora, a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele quer que nós sejamos co-criadores. Co-criadores como? Por exemplo, na nossa vida pessoal, não é? Trabalhando a nossa personalidade, trabalhando os nossos talentos, desenvolvendo os nossos talentos. Em termos de sociedade, não, que a gente encontre uma saída para os problemas. Não adianta pedir, meu Deus, faz um milagre aqui. Não, não. O milagre, ele já está presente na medida em que nós unirmos as nossas forças para enfrentar os verdadeiros problemas. Aí o milagre acontece. Em outras palavras, Deus não fica simplesmente dizendo, não, deixa comigo que eu resolvo os problemas. Diz, não, não, nós seres humanos somos vocacionados a trabalhar com Ele para a concretização dos seus planos. Então você vê, pedagogia divina, ela envolve o humano. Não é? E não simplesmente é um Deus assim, fora de qualquer contexto histórico, é um Deus mergulhado na nossa história que conta conosco. Agora, Padre Áureo, tem também um significado, as 4 semanas do Advento, tem um profundo significado daquela questão dos 4.000 anos de espera para a vinda do Senhor, né? Então, isso, a gente só está somente diante de um simbolismo, o que isso representa verdadeiramente? Esse é o sentido simbólico em que nós celebramos o Advento, como também já foi mencionado pelo Frei Moser, esta vinda de Deus na história da humanidade, que chega no seu cúmulo na plenitude dos tempos, quando envia seu Filho a este mundo, mas que era esperada desde antes, né, quando Deus então promete ao seu povo, através dos patriarcas e dos profetas, a vinda deste Messias ao mundo. Então, nessa perspectiva, estas 4 semanas também simbolizam toda a história da salvação.
Então, o tempo do Advento é um tempo bonito também para retomar as promessas do Messias, da vinda do Messias. E eu acho que aqui entra até um aspecto interessante do diálogo interreligioso até com os nossos irmãos mais velhos na fé, que são os judeus, que também têm essa expectativa bonita da vinda do Messias. Então aqui se estabelece um diálogo interessante pela mística, pela espiritualidade do próprio Advento. Não querendo corrigir o Padre Áureo, que está simplesmente fazendo colocações muito profundas, é mais aproveitando assim a deixa. Sim. Claro que nós temos no relato bíblico, você tem os 11 primeiros capítulos que são sapienciais. Ninguém vai procurar onde é que foi construída a Torre de Babel, que não vai encontrar mesmo. E se tivesse, os americanos já tinham destruído na guerra do Iraque, né? Agora, depois não adianta você procurar o dilúvio. O dilúvio é o tsunami aí, que de vez em quando acontece, aconteceu também no passado, etc. Não, eu diria, você tem simbolismos muito fortes, uma linguagem sapiencial. Ninguém estava lá tomando nota do que aconteceu, mas é uma linguagem sapiencial que brotou aí mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, depois 600 anos, o livro do Gênesis em 2 partes no mínimo, né? Os exegetas acham que até tem mais mãos aí no meio, isso não quer dizer nada. Mas aí você tem uma segunda etapa, que seria dos patriarcas. Não, os patriarcas a gente tem documentação de que eles realmente existiram, né? Existiram. E ali você tem de novo Davi, não é? 1000 anos antes de Cristo. Você não tem muito o que dizer, porque Davi foi um personagem histórico, né? Então você teria uma parte que você presume, uma parte que já é constatável, e depois vem então de Davi até Jesus Cristo. Agora, a gente sabe que o próprio São Mateus fala de 14 gerações antes, não é, de Davi, 14 gerações depois, aí tem muito de simbolismo, as coisas se misturam. É um grande período de expectativa, não é? Onde você tem pontos de referência históricos, pontos de referência não históricos, mais simbólicos, mas no fundo é a grande expectativa. E olha, bota tempo aí, né? Como esse povo de Deus esperou e quanta aprovação, quanto desânimo, os exílios, o exílio da Babilônia, destruído, me parece que Jerusalém foi destruída 17 vezes, é uma coisa simplesmente incrível, e eles reerguiam de novo. E assim vai, mas sempre com aquela expectativa, embora o Messias de alguns era um Messias guerreiro, um Messias que ia colocar o povo de Deus acima dos outros povos, tudo bem, mas sempre houve um resto de Israel que preservava aquela fé, Deus virá ao nosso encontro, Deus vai nos salvar. Agora, evidentemente que nós não vamos matematicamente comprovar que foram exatamente 4000 anos. Né? Isso é uma linguagem, como tanto também os 40 dias de jejum, não é? De Jesus, depois os 40 dias do dilúvio. O dilúvio foram 40 dias, né? Não sei, ninguém esteve lá para ver, em todo caso. Tem muito simbolismo, mas não significa que não tenha importância. Traduz uma longa espera. Mas apesar de longa, e justamente aí se manifesta a palavra de Deus que sempre se cumpre. Parece que demora, mas um dia ela se cumpre. E até você que nos acompanha em casa, qual é a palavra de Deus que rege a sua vida, a sua família, que parte do Evangelho ou das cartas que chama a atenção? Se agarre, né? Se prenda a isso, porque é o que o Frei Moser estava dizendo. As promessas de Deus sempre se cumprem. Então, diante de um versículo bíblico que você acredita, que te toca profundamente, creia, se envolva, escreva, coloque um cartaz na sua casa, suscite essa esperança para tantas pessoas, de repente até numa novena de Natal, a pessoa vê lá aquela frase, aquele contexto bíblico também para ser contagiada pela sua esperança, pela sua fé. Agora, eis que faço novas todas as coisas. Um dia vai fazer. Com certeza vai. A nossa colaboração. Exatamente. E, Padre Áureo, nessa fase aí também, essa questão do comércio, vendas, né? Então, existe o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Como desvincular o Natal dessa questão comercial, né? Dá presente, somente presente e só fica nisso daí. Eu acho que é um desafio, porque nós estamos inseridos nessa cultura,
Mas acho que resgatar o sentido realmente do Natal preparado pelo Advento é ser também um contraponto nessa mentalidade consumista que virou o Natal. Há um excesso que todos nós observamos aí, propagado pelos meios de comunicação, de que o Natal você tem que dar muito presente, você tem que fazer ceias caríssimas, vestidos novos. Eu acho que isso escandaliza muito quando nós percebemos que há muita falta, há excessos para alguns e falta para outros. Então, a conversão também do Advento, nesse momento do Natal, é de que a gente possa fazer sim uma festa, confraternizar-se, entregar algum presente como sinal de alegria do presente que recebemos de Deus, mas tudo com equilíbrio, bom senso, sem essa luxúria que muitas vezes nós vemos aí, que eu acredito que clama aos céus diante de uma imensidão de pessoas pobres e famintas que existem em nossa sociedade. Nosso programa está chegando ao final. As considerações, Frei Moser, por favor. Olha, a minha consideração final seria o seguinte: eu pessoalmente guardo assim as melhores lembranças da minha infância em termos de Advento, de Natal, porque nasci dentro de um ambiente profundamente cristão. Depois, quem não sabe ainda, é a cidade de Gaspar, não é? Que tem uma igreja lá no alto do monte, mas uma igreja linda, imponente, e lá embaixo o rio Itajaí. Então, tudo aquilo era uma liturgia que ia ocorrendo no tempo do Advento e que culminava na noite, não é, da vigília de Natal, de casa em casa, ia passando, acendendo a árvore de Natal. Era acender mesmo, porque era a vela mesmo, né? Sim. Então ia passando de casa em casa até chegar meia-noite. Você chegou no alto do monte e lá celebrava a missa do galo. Hoje é a missa da galinha, né? Porque ninguém mais tem coragem de celebrar meia-noite. Mas de qualquer forma, puxa, aquilo me deixou assim marcas muito profundas. E inclusive no meu trabalho pastoral, nas horas livres a gente constrói alguma comunidade, umas 15, 16 já construí, mas em todo caso, em todos os lugares que eu cheguei, eu procurei implantar Advento e Natal. E onde não tinha nada, gente, como isso marca, não é? Sobretudo uma comunidade, o pessoal do Rio do Ouro, atenção, ouça agora e não diga que eu nunca falo. Santo Antônio do Rio do Ouro, não tinha nada de Natal, não tinha nada disso. E a gente criou um teatro de Natal, depois um teatro da Paixão. Hoje é uma comunidade forte, uma comunidade de fé forte, e que conseguiu a transformação do local, que era muito violento, conseguiu. E assim nas outras comunidades. Chegava, por exemplo, no Natal, por exemplo, o mensageiro de César Augusto, né? Lá vinha cavalo, blá, 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 e todo mundo espantado e proclamava, então, ordem do César Augusto, né, etc, etc. E outras formas, você criou um espírito natalino. Isso deixa marcas profundas. E eu acho que nós temos que resgatar. Hoje, por exemplo, em Petrópolis, eu estou em Petrópolis há 40 anos, a gente tem algo de muito interessante. São corais. Nós temos uns 50 corais. Então eles disputam o lugar para dar um concerto de Natal. Mas que coisa bonita! Coral de 1000 vozes. Lá na minha igreja de Gaspar tem uma escadaria enorme. Eles se colocam na escadaria, não é? Ali 1000 vozes. É uma coisa linda, tudo iluminado. Eu acho que a gente tem que ir por aí, em vez de só combater ou consumir, mas você mostrar aquele lado realmente empolgante, não é? Do Advento e do Natal. Padre Aro, por favor, suas considerações. Então, eu acho que diante desse momento tão bonito que a igreja oferece para a preparação para o Natal, eu enfatizaria sobretudo esses pequenos grupos, que eu acho que estamos precisando deles nesse momento, a partir da novena de Natal, valorizando o encontro familiar, nos setores, nos quarteirões, no local de trabalho. Eu acho que isto aí será muito importante para fomentar esse espírito verdadeiro do Natal, da solidariedade, do compromisso e dando realmente significado às outras coisas que compõem esse momento da nossa sociedade na qual nós estamos inseridos. Então é um momento de muita esperança, de alegria e de testemunhar a fé de que o mundo pode ser melhor se nós procurarmos também ser melhores à luz daquilo que Jesus nos deixou como grande legado, que é o seu Evangelho. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a você que nos acompanha, pela companhia. Lembrando também o nosso contato, em pauta@cançãonova.com.br.
www.imaculadaconcepção.com. Uma ótima preparação de Natal, um santo advento para você que nos acompanha. E nos encontramos na próxima semana aqui no Em Pauta. Um grande abraço para você.